Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai bendito, te agradecemos, Pai, por nos trazer aqui para te adorar, para te buscar, Senhor, para engrandecer o teu nome, meu Deus, pois tu mereces toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, Pai. Pai, nós somos teus. Nós dependemos de Ti, meu Deus. Não sabemos fazer nada, Senhor, sem Ti. Não sabemos ir para lugar nenhum sem a Tua companhia, meu Deus. Sem Ti nós vamos nos perder, Pai amado. Vamos ficar vulneráveis ao pecado, Senhor. Pai, a nos ajude a lutar contra o pecado, Senhor, que que quer nos tragar a cada dia, Pai amado. Fique conosco, Pai amado, nos acompanhe, segure a nossa mão, Senhor, não solte, Senhor, porque em Ti, Senhor, nos fortalecemos, Pai amado. Em Ti encontramos refúgio, em Ti encontramos segurança, encontramos abrigo, Senhor, em Ti, Pai amado. Encontramos consolo, Pai amado, para as nossas tristezas, para as nossas angústias. Ah, Pai, que quando estivermos angustiados, tristes, meu Deus, desanimados, que não carreguemos, Senhor, esse fardo, Senhor, sozinho, Pai amado. Pelo contrário, que possamos lançar para Ti esse fardo, Pai, porque tu vai resolver da melhor forma possível, meu Deus. Então, Senhor, que possamos nos esvaziar, Senhor, de toda é, de toda a tristeza, de toda a angústia, meu Deus. Que possamos lançar para Ti, Pai amado, que possamos entregá-las para Ti, Pai amado, porque Tua palavra diz, Senhor, venha a mim a todos aqueles que estão sobrecarregados, Pai amado, e eu vos aliviarei, Pai. Então, Senhor, te pedimos alívio, Pai amado. Te pedimos, Senhor, que nos proteja, nos acompanhe, Pai, dia a dia, Pai amado. Obrigado, Pai amado, por este devocional que estamos fazendo. Obrigado pela Tua palavra que vamos ler agora, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa abrir nossa mente para que possamos compreender tudo que vamos ler agora, Pai amado. Que possamos compreender a Tua palavra, meu Deus. Nos dê sabedoria, entendimento e humildade, Pai. Humildade para saber que não somos nada, Pai amado. Não somos nada sem Ti, meu Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Gente, eu trouxe aqui um estudo para compartilhar com vocês. E o nome desse estudo é O Processo do Mestre. A introdução desse estudo diz assim: a Bíblia é um livro que não apenas conta histórias, mas revela processos, ensina princípios e nos convida a enxergar a vida com a perspectiva de Deus. Quando
quando olhamos para a trajetória de Jesus, muitas vezes focamos em seu ministério público, nos milagres, nas pregações e nas curas. Mas existe uma parte silenciosa, pouco detalhada nas Escrituras, que é extremamente valiosa. Os anos de preparação, crescimento e desenvolvimento. Jesus experimentou os processos comuns, mas sendo continuamente moldado pelo Pai. O processo faz parte do propósito, e até mesmo nos bastidores. Deus está formando algo grandioso em nós. Amém. E amanhã, se Deus permitir, vamos para o primeiro tópico, que o título é Caminhando os Passos do Filho. Vamos para o devocional em Spurgeon. Devocional de hoje, a passagem é referente a Salmo. Salmo capítulo 55, versículo 22. Versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Amém. E o devocional de Spurgeon diz assim: O cuidado, mesmo exercitado sobre objetos legítimos. Vou iniciar novamente. O cuidado, mesmo exercitado sobre objetos legítimos, se em excesso, tem em si a natureza do pecado. O preceito de evitar cuidado ansioso é seriamente incutido por nosso Salvador a nós. Repetidas vezes é retirado pelos apóstolos. Este é um preceito que não pode ser negligenciado sem envolver transgressão, pois a essência do cuidado ansioso é a ideia de que somos mais sábios do que Deus e de que confiamos em nós mesmos, em vez de confiarmos nele para realizar o que ele se encarregou de fazer por nós. Somos tentados a pensar que aquilo de que gostamos ele esquecerá. Trabalhamos para carregar nosso fardo cansativo, como se ele fosse incapaz ou não quisesse levá-lo para nós. Então, essa desobediência ao seu preceito simples, essa incredulidade em sua palavra, essa presunção em se intrometer em sua seara, tudo isso é pecaminoso. E mais do que isso, o cuidado ansioso
normalmente leva a atos de pecado. Aquele que não consegue deixar tranquilamente seus problemas nas mãos de Deus, mas leva seu próprio fardo, está muito sujeito à tentação de usar meios errados para ajudar a si próprio. Este pecado nos leva a abandonar Deus como nosso conselheiro e, em vez disso, recorrer à sabedoria humana. Isso é recorrer à cisterna rota, em vez de recorrer à fonte. Em vez de recorrer à fonte. Um pecado que foi imputado a Israel na antiguidade. A ansiedade nos faz duvidar da benignidade de Deus. E por isso, o nosso amor por Ele esfriará. Sentimos desconfiança e isso entristece o Espírito de Deus. Então, nossas orações ficarão prejudicadas. Nosso exemplo coerente ficará desfigurado e nossa vida se tornará uma busca por nós mesmos. Portanto, a falta de confiança em Deus nos levará ao afastamento dele. Mas, se pela simples fé em sua promessa, lançarmos sobre ele cada fardo que nos sobrevém e não nos preocuparmos com nada, porque ele se encarrega de cuidar dos fardos para nós, nos manteremos próximos dele e fortalecidos contra muitas tentações. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amém. Vamos continuar a leitura de Esdras, do livro de Esdras. Esdras capítulo 2, hoje. E o título é Os que voltaram da Babilônia. Um comentário sobre, que está do capítulo 2, versículos de 1 a 70. Os nomes que aparecem nesta lista são praticamente os mesmos que aparecem em Neemias, capítulo 7, versículos de 4 a 73. O número dos judeus que voltaram da Babilônia é o mesmo em Esdras e em Neemias, 42.360, versículos 6, 4 e 67. E Neemias capítulo 7, versículos 66 a 69. E o capítulo inicia assim: Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, haviam muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué,
Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzan, Mispa, Bigvai, Reum e Baaná. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o nome de pessoas de cada grupo. Paróis, 2.172. Cefatias, 372. Ará, 775. Paate, Moabe, isto é, os descendentes de Jesua, de Moabe, 2.812. Elão, 1.254. Zato, 945. Zacai, 760. Bani, 642. Bebai, 623. Asgade, 1.222. Adonicam, 666. Bigvai, 2.056. Adim, 454. Ater, também chamado de Ezequias, 98. Bezai, 323. Jora, 112. Azum, 223. Giba, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém, 123. Netofa, 56. Anatote, 128. Asmavete, 42. Kiriate Arim, Sefira e Beerote, 743. Ramá e Geba, 621. Micmais, 122. Betel e Ai, 223. Nebo, 52. Magbis, 156. A outra Elão, 1.254. Arim, 320. Lode, Adide e Ono, 725. Jericó, 345. Senaa, 3.630. Esta é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Gedaías, descendente de Jesua, 973. Imer, 1.052.
Pazu, 1247. Arim, 1017. Esta é a lista dos grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro. Levitas, descendentes de Jesua e Cadmiel, que eram descendentes de Odavias, 74. Músicos descendentes de Asaf, 128. Porteiros descendentes de Salum, de Éter, de Talmon e de Acube, de Atita e de Sobai, Ao todo, 139. Esta é a lista dos grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro, sendo indicados o nome do chefe de cada grupo: Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazã, Uzá, Pazeia, Bezai, Asnate, Meunim, Nefizim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Asa, Barcois, Cisera, Temá, Nesias e Atifa. Esta é a lista dos grupos de famílias de servidores de Salomão que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Ami. O total dos trabalhadores do templo e dos descendentes dos servidores de Salomão era de 392. Havia 652 que eram dos grupos de famílias de Delaías, Tobias e Necoda, que voltaram das cidades de Teumelá, Teuasa, Querube, Adã e Imer. Mas eles não puderam provar que eram israelitas, por raça ou por parentesco. Os grupos de famílias dos sacerdotes Abias, Cós e Barzelai não puderam encontrar registros que provassem que eram descendentes. O antepassado do grupo de família de Barzilai
tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e ficou com o nome do seu sogro. Eles não foram aceitos como sacerdotes, porque não puderam provar que eram os seus antepassados. O governador mandou que não comessem dos alimentos sagrados, até que aparecesse um sacerdote que pudesse decidir a questão usando o Urim e o Tumim. Total dos israelitas que voltaram, 42.360. Os seus escravos e escravas, 7.337. E aqui termina o capítulo 2 de Esdras. E agora vamos para alguns comentários e referências do capítulo. Capítulo 2, versículo 1. Nabucodonosor tinha levado como prisioneiros em 586 a.C. Referência: Segunda Reis, capítulo 25, versículos de 8 a 12. Província de Judá. Judá era agora uma província do Império Persa. Capítulo 2, versículo 2. Líderes. Esta lista tem 11 nomes. A lista paralela em Neemias, capítulo 7, versículo 7. 12. Esses 12 representam, por assim dizer, todo o povo de Israel. Zorobabel era neto do rei Joaquim, de Judá. Referência: 1 Crônicas, capítulo 3, versículos 17 a 19. Viria a ser governador de Judá. Referências: Ageu, capítulo 1, versículo 1. E capítulo 2, versículos de 1 a 2. E Zacarias, capítulo 6, capítulo 4, versículos de 6 a 10. Josué, referência: Neemias, capítulo 12, versículo 1. E Ageu, capítulo 1, versículos de 12 a 14. E Zacarias, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Capítulo 2, versículos de 43 a 54. Servidores do templo, possivelmente leigos, que ajudavam os levitas. Referência: Esdras, capítulo 8, versículo 20. Capítulo 2, versículos de 55 a 57. Servidores de Salomão, possivelmente descendentes do povo de Canaã, que tinha feito trabalho escravo para o rei Salomão. Referências: 1 Reis, capítulo 9, versículos de 10 a 21, e 2 Crônicas, capítulo 8, versículos 7 e 8. Capítulo 2, versículo 61. Barzilai, o Gileadita. Referências:
2 Samuel, capítulo 17, versículo 27, capítulo 19, versículo 32, e 1 Reis, capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 62. Não foram aceitos. Somente descendentes de Arão podiam ser sacerdotes. Referência: 2 Crônicas, capítulo 13, versículos de 9 a 10. Capítulo 2, versículo 63. O governador Sesbazar. Referência: Esdras, capítulo 1, versículo 8. Versículos de 8 a 11. E capítulo 5, versículo 14. Um sacerdote que pudesse decidir a questão. Não se sabe como a questão foi decidida. O sacerdote, neste caso, era um grande sacerdote, o Urim e o Tumim. Referências: Êxodo, capítulo 28, versículo 30, e Números, capítulo 27, versículo 21. E por fim, capítulo 2, versículo 70. Em Jerusalém ou ali perto. Segundo uma versão antiga, o texto hebraico não traz essas. Segundo uma versão antiga, o texto hebraico não traz estas palavras. É isso, gente. Capítulo 2 de Esdras. Que Deus os abençoe.